dificulta a revolução social ou em que medida viabiliza essa revolução? Que a consideração dessas questões, os erros que isso provocou nos movimentos de esquerda, comunistas e vários outros, através do tempo. O que o Lúcio Flávio citou aqui, a teoria e política, e outros movimentos, foram, obviamente, influenciados por Trotsky, pelo trotskismo. E, é claro, o mérito que eu vejo no trotskismo foi o da crítica à União Soviética, começada em circunstâncias extremamente desfavoráveis, quando toda a esquerda, a grande maior parte da esquerda, exaltava a União Soviética, que era o grande primeiro país socialista, e, enfim, se tornaria também o grande baluarte da luta contra o nazifascismo. E isso acabou custando a vida ao próprio Trotsky, morto em condições trágicas, como se sabe. Esse é o grande mérito de Trotsky e dos seus seguidores. Mas, por outro lado, eu gostaria de observar que o trotskismo é ele próprio uma corrente utópica. É a mais utópica, talvez, no espectro marxista. Quer dizer, a ideia de subordinar o movimento revolucionário ao internacionalismo chega ali ao paroxismo, né? É uma visão que não tem base na realidade. Nenhuma classe operária é tão internacionalista como queria Trotsky. Não dá para ser. Concretamente, não é. E quando será, também nós temos dúvidas. Pode ser que a burguesia dissolva as nações antes do proletariado. E aí, então, teremos um internacionalismo malgré la burguesia, né? Pode ser. Dessa visão utópica de Trotsky resulta a sua própria derrota. Como observou Isaac Deutscher, o que aconteceu na disputa entre Trotsky e Stalin? Por que Stalin venceu? Trotsky escreveu que Stalin era o mais brilhante medíocre do partido bolchevique. Ele podia ser medíocre, mas como líder partidário e como estadista, ele era muito superior ao Trotsky. E por isso ele ganhou. Porque naquele momento, em 1924, por aí, os russos estavam cansadíssimos. Tinham atravessado uma guerra imperialista terrível que detonou a Revolução. Sofreram as misérias da guerra civil, massacres terríveis, fomes, epidemias, estavam exaustos. E nessa situação, o que Trotsky produz? Qual é a tese de Trotsky? O socialismo não pode ser construído num só país, precisamos da Revolução Mundial. E Stalin propõe o contrário, vamos construir o socialismo aqui dentro. Então, a população queria paz, queria descansar, queria cicatrizar suas enormes feridas. E o que Stalin propunha era o bom senso mais elementar. E o que Trotsky propunha era descabelado, completamente fora da realidade. E por isso ele foi derrotado facilmente. Há notícias de resistências lá na União Soviética que foram reveladas com pesquisas recentes, mas elas não mudam o quadro no essencial. Trotsky, a segunda figura da Revolução, o organizador do Exército Vermelho, o prestígio enorme, ele foi derrotado com facilidade por Stalin. Essa é que é a verdade. Quer dizer, Stalin se revelou como um estadista bem superior ao Trotsky. Porque Trotsky, no fundamental, era um utopista, que levou o utopismo marxista ao extremo. E daí, quer dizer, a corrente marxista tem o mérito da crítica, mas não contribuiu construtivamente para uma visão concreta, prática da luta operária. Até hoje. Até hoje. Como me observava um companheiro marxista, que os partidos e as correntes e as tendências trotskistas, na recente eleição municipal do ano passado, não elegeram um único vereador em todo o Brasil. Contra burguês, vote 16. Ninguém votou. Vamos continuar com isso? Eu não creio isso viável. Eu convido os trotskistas, meus companheiros, para uma sincera autocrítica. Bom, proletariado e mais-valia.
quem produz mais-valia hoje? Aí é que está, são os trabalhadores das fábricas, em menor número hoje, mas eles estão aí. As fábricas ainda precisam deles, mesmo porque fábricas que têm poucos operários não são tantas assim. O próprio capital multinacional tem hoje grande facilidade de migrar de um lugar para outro. Hoje, transferir uma fábrica de um país para outro é fácil, não é grande problema técnico. E então, a cata de trabalho barato, e como muitas tarefas podem ser realizadas ainda por trabalhadores com nível de qualificação não muito desenvolvido, então muitas fábricas estão indo exatamente para a China, para a Tailândia, para a Indonésia, onde o trabalho é o mais barato do mundo. E vem também para o Brasil, e aqui quer um trabalho ainda mais barato do que ele já é. É uma superexploração, sem dúvida alguma, pelos próprios padrões da sociedade capitalista. Então, aí se produz mais-valia. Mas não só aí. Nos laboratórios onde se faz a pesquisa, onde se inventam novos produtos, aí também se produz a mais-valia. Quer dizer, hoje uma nova droga farmacêutica que é lançada no mercado, custa 400, 500 milhões de dólares. Uma simples droga, é uma fortuna. E envolve milhares de pessoas de alto nível técnico. Esse pessoal produz mais-valia, porque o valor, o custo da pesquisa é transferido para o custo dos produtos. O produto é produzido a custos mais baratos, por causa dos equipamentos e tudo mais. Mas a pesquisa, o custo que ela teve, se transfere para os produtos. Os laboratórios, é claro, vão exigir dos consumidores que paguem pela pesquisa que eles financiaram. Agora mesmo, nós estamos vendo o estardalhaço que a imprensa faz com as novas drogas que combatem a AIDS, que não curam ainda, mas anunciam uma sobrevida considerável. Vocês pensam que... E quem é que fez essas pesquisas? Foram esses grandes laboratórios multinacionais. Fizeram porque tem amor a aidéticos? Não, porque os aidéticos vão pagar. Vão pagar. Ou o Estado que ajuda esses aidéticos, no caso brasileiro e em outros. Quem quiser consumir essas drogas tem que pagar no mercado. De graça não vai obter. Então, e isso vai enriquecer os laboratórios. E eles vão fazer outras pesquisas. Por enquanto, não há outro método de desenvolver esses aspectos da tecnologia, como tantos outros. Então, a mais-valia também é produzida por esse setor de pesquisa e desenvolvimento. Agora, com o tempo, menos pessoas vão ter que fazer tudo isso, porque não vai ser necessário tanta gente. Como vai ser a sociedade burguesa? O problema se coloca no nível mais vulgar nessa pergunta: quem é que vai consumir? Se o número de desempregados vai aumentar, como parece, então, quem é que vai dar dinheiro para esses desempregados comprarem certas coisas? Já hoje, os estados ricos, como da Alemanha, da França, não têm condições de sustentar os desempregados. E daí essa onda rosa que se fala hoje, a vitória do Tony Blair, na Inglaterra, e do Lionel Jospin na França. Quer dizer, uma onda social-democrata que está começando a derrotar o neoliberalismo. Não sabemos até onde vai, mas, sem dúvida, é uma virada. Modesta, mas e que reflete esse problema, até onde pode ir o desemprego, até onde a sociedade burguesa pode sustentá-lo. O neoliberalismo não se incomoda com isso, mas a verdade é que isso vai se tornando uma bomba que pode detonar e causar grandes problemas. Mas não pensem que daí se segue necessariamente uma radicalização esquerdista da sociedade francesa ou de outras. Como disse o redator-chefe do Le Monde, Inácio Ramonet, comentando a vitória dos socialistas na França, ele disse: os socialistas venceram porque Chirac não cumpriu as promessas que ele fez. Ele prometeu acabar com o desemprego, diminuí-lo. Prometeu isso. E o que ele fez, a política dele foi aumentando o desemprego. Agora Jospin vence porque promete também acabar com o desemprego, diminuí-lo, enfim, dar um combate sério. E aí ele diz: se ele não fizer isso, se ele decepcionar de novo os eleitores, o que vai se dar é um deslocamento muito grande do eleitorado francês em direção à extrema-direita, em direção ao Le Pen. Aí é que está. Lembremos-nos dos anos 30.
os anos da grande depressão econômica na sociedade capitalista mundial. Foi os anos do ascenso do nazifascismo. Eram os anos em que a gente só ouvia notícias sobre vitórias do nazifascismo e derrotas da esquerda. Então, agravamento de crise de desemprego não significa automaticamente esquerdização das massas. Pode significar o contrário, uma fascistização delas. Quer dizer, a situação é cheia de virtualidades e cheia de perigos. O esgotamento do modo de produção. Eu estou de acordo, essa é uma frase de Marx, uma sentença dele no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política. Ele diz ali, nenhuma formação social desaparece antes que sejam esgotadas as possibilidades de seu desenvolvimento, do desenvolvimento das forças produtivas que existem dentro dela. Aí, também não temos um instrumento de aferição quantitativa, isso não existe, nem pode existir. Como a gente só pode ter critérios objetivos. Eu me lembro que há 50 anos atrás, quando detonaram as bombas atômicas no Japão, e começaram a surgir as especulações sobre o emprego da energia atômica na vida civil, então se dizia, isso nos meios de esquerda, que a sociedade capitalista seria incapaz de conter esse grande desenvolvimento que viria da energia nuclear. Não foi nada disso. A energia nuclear tem sido aproveitada, mas ela hoje está na margem porque está provado que ela é altamente arriscada. Mas, na medida em que, por exemplo, na França, a maior parte da energia elétrica francesa é produzida em centrais nucleares. E a França não deixou de ser burguesa por isso. E hoje, com a grande revolução informática, e também biotecnologia, engenharia genética, novos materiais, enfim, toda essa grande revolução tecnológica, eu não vejo que ela seja incompatível com a sociedade burguesa hoje. No seu desdobramento, pode ser que ela chegue a ser incompatível e coloque a sociedade burguesa diante de impasses que ela não poderá atravessar. Pelo menos se o capitalismo quer lucros, sem trabalho, ele vai colocar-se ele próprio dentro da sepultura. Porque um capitalismo sem produtores de mais-valia não pode existir. Isso é impensável. E qualquer economista burguês, sem usar categorias marxistas, pode chegar à mesma conclusão. Porque é aquela coisa vulgar. Quem é que vai consumir? Se ninguém está empregado, se ninguém ganha salário, e hoje a maioria das pessoas vive de salários, então quem é que vai consumir o que se produz nas fábricas? Quem vai comprar automóveis, computadores, geladeiras, seja lá o que for? Mas isso é um problema que a burguesia não quer examinar hoje. Como diz um economista americano, Lester Turrell, examinado exatamente o futuro do capitalismo, ele diz que as multinacionais, ao contrário do que se pensa, elas não fazem planos para mais de 4 a 6 anos à frente. O que elas gastam, as pesquisas, elas se adiantam nesse prazo, 4 a 6 anos à frente. Para esse prazo, eles lançam novos produtos, projetos, etc. Quem faz trabalhos de pesquisa com vistas a 10, 20 anos ou mais do que isso, são as universidades, é o Estado. Esse é que gasta nesse tipo de pesquisa, que não tem lucro imediato. Então, a burguesia, no momento, não se amofina com isso. Mas o neoliberalismo, a política inspirada na globalização, no neoliberalismo, já está fazendo água. E cedo ou tarde eles vão ter que se deter também sobre isso. Era isso que eu tinha a dizer a respeito. Eu não sei se vamos encerrar. Bom, nosso tempo já está esgotado, então nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, a presença do professor Gorender, e lembrar que agora o lançamento continua no segundo ato aqui ao lado, na Rua Bartira.